E aí, galera, turma do segundo ano, graça e paz para todo mundo aí, todo mundo na tranquilidade. Vambora, minha população. Vamos dar continuidade aí aos trabalhos aí, tá ok? Bom, vamos falar de modernidade e novos tempos. Vivemos novos tempos, a modernidade faz parte desse grande processo. A filosofia, ela tem como função estudar o comportamento humano dentro das tecnologias e perceber como os seres humanos estão reagindo e agindo dentro dessas tecnologias. Elas mudaram a maneira do ser humano se relacionar. Tem um lado positivo, tem um lado negativo. O lado positivo é que com tecnologia hoje nós podemos conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo. Eu estou dando uma aula aqui agora, tá? E estou entrando dentro da casa de vocês, tá ok? Estou fazendo parte da vida de vocês com um aparelho eletrônico, as quais a informação ela chega para você. Não é por causa de um vírus em que nós vamos ficar justamente isolados totalmente, tá? Podemos conversar pelo Skype, podemos nos conversar pelo WhatsApp e por aí vai. Então, quer dizer, a modernidade ela criou essa relação no ser humano, tá? Na página 18, na unidade 5, lá no primeiro parágrafo, tá? Podemos ver o seguinte. Dentro dessa análise, ela representou uma enorme transformação para a sociedade. Valores, culturas e hábitos, família, política e economia foram todos foram afetados pela nova tecnologia, pela modernidade. Então, quer dizer, os avanços tecnológicos, as invenções, a tecnologia, a modernidade, ela atingiu todo mundo. Então, a maneira de pensar em família, ela mudou. A maneira de pensar em política, ela mudou. A maneira de pensar em economia e religião, ela mudou. Então, a maneira em que nós hoje pensamos nessas esferas, elas passaram pela mudança. Os hábitos mudaram, tá? E dentro dessa análise, alguns filósofos no passado, eles já pensavam possivelmente nessas transformações. Eles não tinham ideia de como essas transformações poderiam afetar o mundo, mas a maioria desses filósofos escreveram algumas coisas e nós vamos ver a teoria, o que esses filósofos colocaram aí. Bom, todos esses processos acima, né, da religião, economia, política, família, todos eles sofreram avanços, tá? O mundo passou a ser diferente, a mente humana também foi diferente, né? A mente humana mudou muito, tá? Tivemos algumas ideias aí. A fé e a razão, elas parecem que estão em caminhos diferentes, tá? Estamos vivendo um momento agora de coronavírus, de epidemia, em que eu posso dizer para você que a maioria das pessoas elas não estão nem mais tendo esperança na razão ou na ciência. A maioria das pessoas hoje estão falando de fé, que somente um milagre, tá? Mas isso aí fica a critério de cada um, tá? Mas a razão e a fé, elas parecem que estão ali em caminhos diferentes. E nós temos que tentar analisar em que caminhos diferentes elas se encontram aí. Bom, no terceiro parágrafo, na página, tá? No terceiro parágrafo, na página 18, a figura de Deus foi totalmente abandonada dentro da filosofia. A capacidade racional passou a questionar os limites humanos da razão. O homem passou a ser criador de tudo o que temos de moderno e tecnológico. Então, analisando a página 18, tá? Podemos analisar no terceiro parágrafo da página 18 que a figura de Deus foi abandonada e o ser humano passou a ser o criador de tudo. O ser humano criou tudo. Ele é justamente o dono do mundo. Ele é justamente o que tem controle, domínio sobre as sociedades, sobre tudo. Então, tudo está sobre o domínio humano. A pergunta de muitos filósofos, principalmente de São Tomás de Aquino, que era um grande filósofo e doutor da igreja, dizia até quando o ser humano vai estar no controle de tudo. O que pode fugir do controle humano, tá? Se ele é o criador de tudo, o que ele consegue controlar? É uma pergunta aí de São Tomás de Aquino, tá? E na página 19 a gente fala aí do tio René, tá? O nosso tio René, na página 19, tá? Ele via um bom uso da razão,
Ele dizia que a razão era o único meio para chegar ao saber e ao conhecimento. Então ele dizia, calma aí. A razão é a única forma capaz de você chegar ao conhecimento. Então você tinha que procurar verdades dentro da ciência, verdades que já tinham, tá? E você tinha que ter respostas para essas verdades. Então, procurando a verdade dentro da ciência, porque era somente a ciência que tinha a resposta. Então vamos lá, galera, lá na página 19 fala disso. Você pode escrever ou você pode anotar aí, tá ok? Bom, procurando a verdade dentro da ciência, ela é a única que tem a resposta para tudo. A ciência é a única que tem resposta para o ser humano. A ciência é a única que pode responder para o ser humano a sua necessidade. E o nosso tio René, tá? Uma grande crítica de René era sobre os sentidos. Que segundo ele, tá? Os sentidos, segundo ele, muitas vezes nos enganam. Então ele falava, o nosso tio René, ele falava muito isso, galera, vamos tomar cuidado com o sentido. O sentido, ele te engana. Muitas das vezes ele pode te levar a uma coisa que não era aquilo. Então, primeira coisa, tome cuidado com o teu sentido. Tome cuidado com o que você pense. Toma cuidado, tá? Por isso o homem deve buscar a ciência e a razão. Olha só, ele manda você abandonar a teologia, ele manda você abandonar o sentido e ele manda você mergulhar na razão. Ele manda você buscar a ciência. René, ele fala, não, o ser humano ele tem que buscar a ciência e a razão. E aí que você começa a perceber que o mundo começa a mudar. Então há uma transformação no mundo quando o ser humano ele começa a buscar a ciência e a razão. Então esse mundo tecnológico, moderno, ele começa também a evoluir quando o ser humano ele fica aberto ao novo, ao desconhecido. Tá ok, galera? E através ao aberto, ao novo, ao desconhecido, ele pode vencer as barreiras. Então, o século XIX foi um século e um período de grande transformação social. E o nosso tio René, ele afirma que para conhecermos a verdade, precisamos colocar todo o nosso conhecimento em dúvida. Você quer conhecer alguma coisa? Coloque a dúvida na frente. Algo interessantíssimo, porque quando você joga a dúvida, aí talvez venha a resposta. A resposta ela vem na dúvida porque você começa a questionar. Você começa a questionar a realidade, você começa a questionar a certeza, você começa a questionar o ambiente que você vive. Então, primeira coisa, jogue a dúvida, tá? Jogue a dúvida e trabalhe em cima da dúvida para você ter certeza sobre ela. Este processo da dúvida é chamado por ele dúvida. Olha só que coisa interessante. Esse processo é chamado de dúvida metódica. Significa o quê? Essa dúvida metódica significa que o ser humano ele precisa justamente de alguns argumentos aí. Primeiramente, a experiência mostra que dúvida, experiência, razão e ciência. Você tem que colocar tudo isso no liquidificador e bater. Primeiramente, a experiência mostra que os sentidos podem errar. Algumas vezes, tá? Eles vão errar. O sentido vai errar. E você não pode dar crédito total para o sentido. E ele diz, temos que tomar cuidado. Há homens que erram mesmo sendo racionais. Muitos homens racionais erram, pecam. E aí? E aí ele diz que nós temos dificuldade de identificar a verdade. A verdade está ali, mas às vezes ela está mascarada, ou então não é a verdade. Então temos que tomar cuidado com o que parece ser verdade, mas não é verdade, ou às vezes a verdade está mascarada. Por isso que temos que ser racionais. E temos que saber o que é sonho e do que é realidade. E aí nós temos que ter certeza das nossas ações. Sonho é sonho, realidade é realidade. Verdade, às vezes, ela está mascarada. Então, quer dizer, ele manda você tomar cuidado com tudo isso, tá? O ser humano precisa tomar cuidado com tudo isso aí. Então, o nosso tio René, ele fala de razão, de sabedoria, ele mostra que temos que tomar cuidado com as nossas experiências,
mostrar que justamente que a modernidade ela vai chegar, que os avanços tecnológicos e científicos eles vão chegar, mas nós temos que tomar cuidado, nós não somos justamente controladores de tudo, e através dessa a grande análise aí, nós podemos perceber que o ser humano ele vai mudando. Não tenha medo do novo, nós temos que sair da zona de conforto. Galera, essa fica a dica. Não tenha medo do novo e temos que sair da zona de conforto. Um beijo, um abraço, até a próxima aí e fui!